nossa sexta reflexão sobre essa temática dos encontros de Jesus. E hoje eu gostaria que a gente refletisse sobre o encontro de Jesus com um gadareno. E eu gostaria de enfatizar o valor da vida ao olhar para esse texto. Então, eu convido você a abrir comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o teu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse daquela terra. Ao entrar Jesus no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pai, nós pedimos que nessa hora tu venhas ministrar nos nossos corações, através da tua santa palavra. É o que te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos acostumados com alguns poderes que influenciam as nossas vidas como sociedade. A gente tem o poder político, que determina muitas coisas nas nossas vidas, e a gente, especialmente aqui em São Paulo, consegue ver como políticos usam essa situação toda para ditar os rumos aí da sociedade, da economia. A gente tem poderes como a ciência, que interferem, determinam também a nossa vida, influenciam a nossa vida. E aqui nesse texto, nessa sociedade, não é diferente. A gente pode destacar aqui 3 poderes que influenciavam a vida ali, que determinavam a vida ali. Haviam 3 forças muito presentes ali, e não apenas em Gadara, em Genezaré, mas são forças que atuam em qualquer tipo de sociedade. Então eu gostaria que a gente refletisse sobre essas 3 forças, eu gostaria de falar sobre cada uma delas e pensar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, a gente vê nesse texto que existe uma força, um poder diabólico que atua. É fato que há muita perda sobre esse assunto das influências diabólicas, dessa ação diabólica, né? Esse aspecto da teologia muitas vezes é relativizado pelos cristãos ou hipervalorizado por outros cristãos. A gente vê que perde um pouquinho sobre esse assunto em função, de um lado, do exagero que tem muitas vezes no pentecostalismo, né? Onde a gente vê até uma padronização do que significa um possesso, né? Geralmente, na cultura brasileira, e especialmente pentecostal, o possesso é aquele que fala com a voz grave, que se retorce, que faz um barulho danado, agita tudo. Quando, na verdade, a gente vai ver no texto bíblico que algumas possessões demoníacas, elas não têm
não apresentam esse mesmo quadro. E um exemplo claro disso é Judas, né? O texto lembra de Judas Iscariotes, que diz que o demônio possuiu, e ele se levantou, não revirou a mesa, não fez nada e foi lá trair Jesus. Então, assim, isso deveria, inclusive, deixar a gente de sobreaviso, porque tem muita gente que pode estar possuída pelo demônio vendendo Jesus por aí. Não é só gente que está virando cadeira, fazendo barulho, mas está cheio de gente que, a semelhança de Judas, está possuído pelo demônio e vendendo Jesus, né? Comercializando Jesus por aí, né? E, então, assim, você tem um exagero de um lado e, por outro lado, você tem um menosprezo em função de um racionalismo que acredita que alguns, inclusive, negam a existência sobre a questão do inferno, sobre esses temas bíblicos que você vê, inclusive, na boca de Jesus muito, e hoje tem muito cristão que nega esse tipo de ensino bíblico, e a gente vai relativizando esse aspecto quando a Bíblia mostra que existe, de fato, essa atuação diabólica. A Bíblia cita o nome de Satanás, Jesus vai falar, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A gente vê expressões como o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência, ou seja, gerando cegueira nas pessoas, tirando o entendimento sobre Deus das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem aprisionadas sem poderem irem a Deus, ou seja, cega as pessoas, impede elas de irem a Deus. Então existe o príncipe deste mundo, Jesus usou a expressão, quando Judas vinha para prendê-lo, ele diz, aí vem o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele. Ele está se referindo a essa ação maligna, está se referindo a Satanás. Mas a palavra Satanás tem a ver com inimizade, é o inimigo da igreja. Então existe essa ação de cegar os homens, de impedir os homens a irem a Deus, e a gente vê isso de maneira bem clara na vida desse homem no texto. A gente vê essa ação diabólica, essa influência, esse poder que influencia a vida desse homem. Primeiro, a gente vê um homem que perdeu completamente o controle das suas faculdades. Nessa situação, não há exercício da sua racionalidade, da sua faculdade. Esse homem ele está completamente sob o domínio de Satanás, sobre o domínio de demônios. A expressão aqui, legião, ela aponta para as legiões romanas. Quando a gente vai estudar, que era um número grande de soldados, 6.000 soldados, que devastavam onde eles passavam. E aí Marcos usa essa expressão, até porque ele está escrevendo para uma comunidade romana, uma comunidade cristã em Roma, ele usa essa expressão da legião para mostrar o tamanho do poder demoníaco que estava sobre a vida daquele homem. Como aquele homem estava escravizado por um poder absurdo, um poder surpreendente. E a gente vê que existem essas ações a ponto de pessoas perderem a sua faculdade, mas também essa ação de nos moldar a pensamentos que são incompatíveis com o reino de Deus. A gente vê que existem atuações para tentar enquadrar os homens a pensar de uma maneira antagônica aos valores do reino de Deus. Inclusive, eu acho curioso o pedido desses demônios para Jesus. Eles rogam a Jesus, eles pedem permissão para Jesus para ficarem naquela província. Eu acho isso engraçado, eu acho curioso eles quererem ficar naquela província. Alguns teólogos vão dizer que é como se eles tivessem se especializado em Gadareno. Eles estavam especialistas naquela região, eles já estavam tão presentes naquela cultura, tão familiarizados e ditando tanto os rumos daquela cultura que eles queriam ficar ali mesmo. E a gente vê que acontece esse tipo de situação, inclusive é por isso que as manifestações não podem ser padronizadas, como eu falei há pouco, que acontece em alguns meios cristãos. Porque existem culturas que estão sendo trabalhadas de maneiras diferentes. E não é por acaso que quando a gente vê o profeta Daniel no capítulo 10, eu acho interessante porque Daniel está orando, tentando entender o que aconteceria, e aí vem o anjo Miguel falar com o profeta Daniel, ele fala desde o primeiro dia em que você passou a orar, Daniel capítulo 10, verso 13, se eu não me engano, desde o dia que você começou a orar, tentando entender as coisas, eu vim ao teu encontro, vim dar a resposta, mas o príncipe da Pérsia me deteve durante 21 dias. Curioso ele colocar o príncipe da Pérsia. O anjo não lutou com um príncipe, com um rei, com um homem.
Ele está se referindo a essa batalha, a essas potestades que existem. Então a gente não pode relativizar isso. Existem pessoas que são completamente sufocadas nas suas faculdades, existe esse tipo de enquadramento, engessamento em culturas, a fim de nos levar a raciocinar e pensar e moldar a nossa vida em valores que nada tem a ver com o reino de Deus. Então existe essa tentativa de controlar, como acontecer com esse homem, mas num segundo momento, existe essa tentativa de condicionar as pessoas na impureza. A gente se acostumar com uma vida profana, com vícios, com maus hábitos, com culturas malignas, com culturas perversas. Esse homem aqui, ele vivia uma tríplice impureza do ponto de vista judaico, porque a região já era vista como pagã, já era uma região vista como impura. O cemitério onde ele era levado por Satanás, pelos demônios, era um lugar de impureza, né? Um judeu via um cadáver como uma coisa impura, e esse homem possuído por demônios. Então esse homem estava vivendo uma situação completamente deplorável de impureza, de uma situação terrível. E esse tipo de tentativa que Satanás vem nos levar, ou tentar nos levar a viver, né? Condicionar a gente a se acostumar com vícios, a se acostumar com impurezas, a se acostumar com o que é mazela. Como eu falo algumas vezes, se de um lado as virtudes, quando são cultivadas, fazem com que a gente cresça em Deus, com que a gente reflita o caráter de Jesus, por outro, o inverso é verdadeiro. Quanto mais a gente se acostuma com o vício, mais perverso você vai parecer. É por isso que o C.S. Lewis ele vai dizer assim que todas as nossas decisões em relação ao que é certo, em relação a Deus, ou em relação a um mau hábito, a um valor deturpado, e quando a gente decide em perpetuar aqueles valores, essas decisões são cruciais para o tipo de criatura que a gente vai se transformar. Ou a gente se aproxima daquela criatura celestial, ou a gente se aproxima de parecer com uma criatura diabólica, uma criatura perversa. Então o diabo tenta nos condicionar esse tipo de vida de impureza, a cultivar esses vícios. Mas em terceiro lugar, a gente vê a vergonha desse homem exposta. O texto diz que ele vivia, e Lucas vai dizer também no capítulo 8, que ele vivia nu. A sua vergonha estava exposta em todo o tempo. E aqui a situação de constrangimento, de humilhação, não é no sentido de nos levar a vencer o nosso orgulho, embora Deus possa usar isso para nos levar a vencer o orgulho e nos refugiar nele, mas aqui a ideia sempre diabólica é no sentido de gerar um sentimento de culpa, de inferiorização, um sentimento de menosprezo por si mesmo, um sentimento depressivo, é fazer com que a gente carregue essa dor. Então expõe essa impureza mais para humilhar, no sentido de zombaria, de vergonha, de perpetuar esse tipo de cultura vergonhosa e maligna. E às vezes isso acontece não só na vida do sujeito, mas se perpetua na família. Por isso não é raro a gente ver famílias cujos vícios vão passando de geração em geração. Não é difícil a gente ver isso. E a vergonha vai passando de geração para geração. Não é difícil a gente ver, às vezes, vícios, pessoas presas em alguns vícios e os filhos vivendo esse tipo de coisa porque não conseguem superar essas cadeias, essas impurezas, e vão arrastando essa vergonha, vão perpetuando essas vergonhas, porque isso só é quebrado com conversão, com mudança de vida, com mudança de atitude. Mas a gente vê esse tipo de ação diabólica. E faz, então, como eu falei, para levar o sujeito a se inferiorizar, a ter essa dor profunda, essa depressão. E a gente vê isso também, essa dor que esse homem carregava na alma. O texto diz que ele gritava, que ele andava gritando, clamando. E a expressão grega aí é de um som desarticulado, não é um som que a gente consegue entender e expressa uma emoção profunda. Então, provavelmente esse homem clamava, gritava, porque tinha essa dor profunda dentro de si, essa dor que agulhava ele, que ele não conseguia se desvencilhar, que ele não conseguia superar. E muitas vezes isso pode ser, e em muitas vidas acontece, como um sinal de depressão, de dores difíceis,
E esse homem está agoniando, embora ninguém consegue discernir o que é, ninguém consegue entender o que é, mas há uma dor clara ali dentro dele, há algo que o aprisiona, que o deixa profundamente doente, numa situação patológica. E a gente vê, por que não, pode pensar talvez em uma culpa que é martelada, porque o inimigo faz isso. Ele é apresentado nas Escrituras também como um acusador, aquele que aponta para nós as nossas culpas, as nossas mazelas, aquele que faz a gente deixar de olhar para a cruz e passar a olhar para o nosso pecado, e às vezes crer que o nosso pecado é tão grande que não pode ser alvo do amor e da graça de Deus. Faz a gente pensar em relativizar os efeitos da cruz de Cristo. E quem sabe esse homem se cortava com pedras num sinal de tentar amenizar suas angústias, porque isso era uma prática antiga. Às vezes as pessoas se cortavam para tentar amenizar uma depressão, uma dor mais emocional na alma, ou até para tentar amenizar uma consciência culpada. Até na cristandade existiu esse tipo de hábito, do autoflagelo, no sentido de se ver livre das culpas. E talvez esse homem está clamando porque tem culpa, tem muita coisa dentro dele podre, tem muita coisa dele doente, e a gente vê essa culpa sendo perpetuada na vida dele, e isso é algo que, como eu já falei, a Bíblia apresenta ele como o acusador. Então a gente vê, em primeiro lugar, nesse texto, uma influência diabólica, um poder diabólico, uma força diabólica. Existem pessoas que já vivem um verdadeiro inferno no presente, já vivem numa condição muito assustadora. Mas o texto vai mostrar para nós também uma segunda força, uma segunda influência. Se primeiro mostra uma influência diabólica, num segundo lugar mostra uma influência da sociedade. E aqui a gente vê que essa sociedade, ela isola os desajustados, ela marginaliza os doentes, ela coloca os doentes para longe, ela afasta os doentes dela, ela varre para debaixo do tapete essas pessoas. E nós, como cristãos, sabemos que não existe sociedade, por mais elaborada, trabalhada possível, não existe sociedade ajustada, não existe sociedade saudável. Esse termo desajustados sociais, ele é muito questionável, porque a sociedade não é ajustada, a sociedade não é perfeita, a sociedade é doente. Mas a gente tem o hábito de isolar aqueles que talvez apontam para as nossas debilidades, para os defeitos da sociedade, e a gente vê isso em várias sociedades, em vários tipos de sistemas, sejam eles capitalistas, socialistas, todo tipo de elaboração humana, ele vai ser falho, ele vai ter fragilidades, e isso vai ficar escancarado na medida que a gente vai convivendo. Então, por exemplo, a gente vê na sociedade pós-escravidão que quando os escravos se tornam livres, eles são libertos, mas não há indenização, não há nada, eles são libertos para nada, né? Porque eles não têm dinheiro para aplicar, eles são livres, mas não têm propriedade, não têm capital, não têm nada. E aí passam a perambular nos centros das cidades, mas a gente vê que alguns anos depois é elaborada a lei da vadiagem que impede eles de perambular por ali. E é isso que vai colocando esses homens, isolando esses homens e vai empurrando eles para a margem da sociedade. Muitos socialistas vão dizer que as favelas nasceram dessa forma, em função desse tipo de situação. Mas a gente vê em sociedades socialistas pessoas que questionavam aquele tipo de sociedade, que queriam uma liberdade maior, e muitas delas sendo fuziladas, sendo mortos. Então, assim, a sociedade é desajustada. Apocalipse 18, a gente ouviu aqui um pouquinho sobre Apocalipse, o Zé Machado falando que, na verdade, Deus vem para João tirar a cortina daquela sociedade e mostrar a podridão que havia ali. Que não havia do que Roma se gloriar naquele caso. Não há por que Babilônia se gloriar, porque quando Deus vem e tira a máscara, fica bem nítido como aquela sociedade é doente comparada com o que Deus apresenta de sociedade. Então, Apocalipse 18, por exemplo, diz que a lógica principal da Babilônia é que nela tudo vira mercadoria.
tudo passa a ser mercadoria, inclusive as almas e os corpos humanos. Está lá em Apocalipse 18. A gente vai ler do versículo 11 a 14, você vai ver tudo sendo negociado, tecidos, produtos, mas inclusive os homens são negociáveis, viram mercadoria. Então a sociedade é desajustada e não é diferente com Genezaré. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê, e eu já falei esse ponto uma vez, essa sociedade valoriza mais porco do que gente. Para essa sociedade, aqueles porcos valiam mais que esse homem. Quando o demônio é expulso, aquela legião é expulsa, vai para os porcos se atiram precipício abaixo, e aquilo traz prejuízo econômico, e aí a sociedade vai ver aquele homem, vê a lição e pedem para Jesus ir embora. É como se ter Jesus trouxesse implicações, prejuízos financeiros, é como se estivesse dizendo, então a gente prefere um endemoniado aqui no nosso meio. Porque seguir a Jesus traz implicações. E uma das coisas que ficaram escancaradas ali é o valor que essa sociedade dava para o homem. Ela o isolava, ela o afastava, e quando a libertação dele provocou prejuízo financeiro, eles preferiram que Jesus fosse embora. Deixa os demônios aí, mas a gente pelo menos não tem prejuízo. Então, naquela sociedade, aquele homem não valia mais do que porcos. E olha que porco é um animal impuro para o judeu, assim, então a coisa fica, da perspectiva judaica, fica mais radical ainda. Aquela sociedade não valorizava o homem, não valorizava o ser humano. Inclusive, ela usa esse homem como um símbolo, a gente pode pensar, de justificação, de amenização da sua própria doença. Porque nada melhor do que um doido para a gente se sentir melhor, né? Enquanto está o doido ali, a gente olha e fala, eu não tô tão mal assim, afinal de contas, esse cara é bem pior do que eu. Tem uns memes, às vezes, na rede social que fala, né? Se você está sentindo que fez coisas à toa nesse ano, imagina quem comprou a agenda em 2020, né? O pessoal brinca. Se você acha que já gastou dinheiro à toa, imagina quem comprou para assistir Brasil e Alemanha em 2014. Então, esse que gastou dinheiro à toa. Então, assim, a gente gosta do doente para a gente se sentir bem. Talvez aquele homem tenha se tornado um símbolo para amenizar a consciência das pessoas, para amenizar a culpa das pessoas. Olha para o lado e fala, ele está bem pior do que eu, né? Mas, então, assim, era bom ter ele ali para a gente se sentir um pouquinho melhor. Eu até acho curioso, porque a expressão, quando eles veem aquele homem saudável, o texto diz que quando eles encontram, ele está em perfeito juízo, e que aqueles homens temem. A expressão grega é fobia, é esse pavor, né? O pessoal fala de homofobia, é esse medo, esse pavor. Eles têm pavor de ver a situação daquele homem. Então, assim, a sociedade aqui, ela também é denunciada. Não é aquele homem que está doente, aquela sociedade é doente. Aquela sociedade desvaloriza a vida. Aquela sociedade usa um cara doente para não ter que se deparar com a sua própria doença. Então, existe esse enquadramento na sociedade, faz a gente se acostumar com valores como esse, valores desprezíveis. A gente vive em uma sociedade assim, que desvaloriza a vida, uma sociedade que tenta enquadrar a gente para viver de maneira consumista, para a gente... Você sabe o que eu estou falando. Então, existe essa força que tenta nos enquadrar também como sociedade. Então, existe a força diabólica, existe essa força da sociedade, mas se por um lado, meus irmãos, existe essa pressão diabólica, existe essa força diabólica que faz a gente ficar com a consciência culpada, que tenta fazer com que a nossa dor seja revivida constantemente, que fica tentando trazer à memória alguma coisa que você fez lá atrás. Se existe esse tipo de situação que tenta convencer você a viver de maneira impura, a se acostumar com a impureza, com aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Se por um lado existe uma sociedade que não valoriza o ser humano, uma sociedade que desiste fácil dos outros, porque a cultura é individualista. Se existe tudo isso, por outro lado, a gente pode descansar em Deus e se alegrar, porque existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus cuja força ela é infinitamente superior à força diabólica, é infinitamente superior à força da sociedade.
Existe um Deus que pode quebrar cadeias, existe um Deus que pode quebrar barreiras, existe um Deus que pode convencer o nosso coração, que pode enxugar dos nossos olhos a lágrima, existe um Deus que pode quebrar vícios na nossa vida, existe um Deus que pode quebrar cadeias culturais na nossa família, existe um Deus que pode dar uma palavra, um basta, e fazer com que tudo seja gerado de novo. E é isso que a gente vê nesse texto. A terceira força é a força divina. A terceira força aqui é a força de Cristo Jesus. E primeiro eu queria destacar que em Jesus a gente vê um amor poderoso. E como eu gosto de repetir aquele cântico do Vini, de um amor furioso. Um amor que as muitas águas não podem barrar, não podem impedir, que não existe barreira que possa impedir. Em Jesus a gente vê essa força manifestada nesse amor poderoso, primeiro porque ele reconhece a singularidade humana. É o Deus que valoriza a ovelha que se perdeu. Jesus, quando conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, ele vai dizer que o bom pastor é aquele que não se conforta com as 99, mas se uma se perdeu, ele vai em busca dessa. Porque ele valoriza a vida, ele valoriza a tua vida, valoriza a minha vida. Às vezes eu ouço até dos meios reformados uma pregação que às vezes inferioriza demais, e é fato que o pecado nos coloca numa situação deplorável. Mas antes da gente ver a partir apenas da queda, a gente tem que se lembrar de olhar para o ser humano a partir da criação. O ser humano não foi feito a partir de Gênesis 3, mas a partir de Gênesis 1. Façamos o homem criado à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, esse valor que Deus dá à nossa vida, que Cristo dá à nossa vida, se você olhar o contexto, Jesus está pregando para uma multidão. E aí, ele deixa a multidão e atravessa o mar para libertar uma pessoa, para simplesmente libertar esse homem que há muitos anos era escravizado pelo demônio, por uma legião, por uma força que ele não conseguia vencer, ele não conseguia quebrar, e ninguém conseguia, e nem se interessava em tentar quebrar. Mas Jesus atravessa só para libertar um homem. Não importa para Jesus a massa, a quantidade. Jesus não é surpreendido como a gente com o marketing, com o número. Jesus se importa com a tua vida, meu irmão. Jesus olha cada sujeito, cada indivíduo. Ele vê essa singularidade. Ele nos ama como sujeitos. É por isso que ele te manda e me ordena a amar o próximo. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz assim, que amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Porque às vezes a gente ama a ideia, o conceito, a abstração. Difícil é amar o concreto. É o cara que está do teu lado, que é difícil. Difícil é amar esse endemoniado. Esse cara que está nu, que se corta, que está agonizando, que a faculdade dele foi completamente obstruída pela ação diabólica. Esse cara que assustaria cada um de nós, que você imagina chegar ali perto do cemitério, chega um maluco tudo cortado, gritando nu, do cemitério ainda. Mas para Jesus esse homem vale. E é esse que ele ama e que nos chama a amar, o sujeito concreto, com as suas dificuldades, com seus vícios, com seus problemas. É esse que ele acolhe e que nos chama para acolher. Então Jesus reconhece a singularidade, ele vai atrás da ovelha que se perde. Mas a gente vê também esse amor poderoso no sentido de que não há distância para ele. Ele atravessa o mar, ele vai onde tiver que ir para tentar trazer libertação para as pessoas. Não só ele atravessou o mar para ir atrás daquele homem, mas do ponto de vista do evangelho e da grande mensagem, ele deixou a sua glória para morrer por nós. Ele abriu mão da sua glória, ele desceu do céu, ele se fez homem para morrer em nosso lugar, para assumir o nosso pecado e para trazer libertação para nós. É o Deus que a distância não impediu. É o Deus que assumiu aquele momento onde o juízo de Deus viria sobre o pecado, e ele assume o momento que ele teme, que ele pede, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele aceita isso por amor a Deus, por cumprir a vontade do Pai, mas por amor à sua igreja, ao seu povo escolhido. Então, é o Deus que não vê distância, não vê problema algum, não há distância para Deus que o impossibilite de agir.
Mas também, em terceiro lugar, a gente vê que não há dificuldade alguma que o impeça. Se você olhar o contexto, você vai ver que é o relato da tempestade, em que o barco é açoitado, em que vem uma tempestade muito forte, a ponto dos discípulos pensarem que iriam morrer, e Jesus está dormindo no barco. E lembre-se que Pedro, André, Tiago e João são pescadores que conhecem mar. Não é qualquer tempestade que os assusta, mas nessa foi tão violenta que eles pensaram que fosse morrer. E aí Jesus acorda e diz ao mar, basta. Acalma e se faz completa bonança. É o Deus que atravessa a tempestade, se possível, para salvar aquele homem, para libertar aquele homem. Que não vê dificuldade. É o Deus, meus irmãos, que assumiu a cruz para te libertar. Que assumiu o preço da cruz para nos libertar, para quebrar as cadeias nas nossas vidas. Então a gente vê esse amor poderoso de Deus, essa força poderosa de Deus, que reconhece o teu valor, a tua singularidade, e quando está olhando aqui nessa noite, está vendo cada um, que conhece as tuas lutas, que conhece as lutas das suas famílias, que conhece as possíveis cadeias que existem aí, que conhece os traumas que você passou, e o Deus que quer quebrar tudo isso. É o Deus que não vê distância, que a distância não impede, é o Deus que a dificuldade não impede. Então é esse amor poderoso que a gente vê em Jesus, mas também um poder extraordinário. A gente vê toda a autoridade colocada sobre ele, a ponto do demônio vir ao encontro dele. Ele pisa naquele lugar e imediatamente o demônio reconhece que chegou ali a autoridade maior. O texto de Marcos e de Lucas dá a entender assim que Jesus está colocando o pé, tirando o pé do barco, colocando sobre terra, e quando ele encosta, o endemoniado já vai. Chegou aqui a autoridade. Chegou aqui o Rei dos Reis. Chegou o Senhor dos Senhores. Chegou aquele que a gente precisa pedir permissão. O diabo precisa pedir permissão. Deixa a gente ir para aquele porco. A gente vê que o diabo ele tem uma autorização para agir. Só que ele tem que pedir permissão para Deus. Ele está debaixo de uma restrição que Deus coloca. Tem um limite para ele agir. É fato que a Bíblia diz que nos últimos dias é como se Deus tirasse o pé do freio e desse mais liberdade. Por isso, o avanço do mal, as dificuldades, mas tem um limite aí. Não é uma luta de mal contra o bem, esse maniqueísmo que às vezes os cristãos acham que existe. Não, a gente vê um Deus todo-poderoso a ponto de Lutero dizer que o diabo é o diabo de Deus, é o chicote de Deus. A gente vê o diabo tendo que prestar relatório para Deus. Abre lá a sua Bíblia em Jó, capítulo 1 depois, e você vai ver o diabo vindo até Deus, e de onde você veio, vindo de perambular sobre a terra. Sabe o que ele está fazendo? Ele está prestando relatório para Deus. Ele está prestando relatório. Ele tem que pedir autorização de Deus. Então existe um poder aí, a ponto da gente ter que ter fé para olhar para as barreiras que a gente tem na vida e na família, para olhar para as dificuldades, para os traumas que às vezes você usa como desculpa para não vencer os egoísmos e que eu uso para não vencer algumas fragilidades, egoísmos que nós temos, e olhar a partir da cruz sabendo que a gente pode vencer porque Cristo tem toda a autoridade. Ele possui toda a autoridade. E é por ter toda a autoridade que ele diz para nós, ide, façam discípulos, ide pelo mundo e pregai o evangelho, porque eu tenho toda a autoridade. E quando vocês anunciarem, esse evangelho é poderoso para quebrar cadeias, para quebrar barreiras na vida daquele que verdadeiramente crê. Se a gente se agarra em Cristo Jesus, as barreiras podem ser quebradas, as feridas podem ser saradas. Então, nessa noite, eu queria te lembrar, meus irmãos, se por um lado você pode ter sido bombardeado por culpa, por Satanás, querendo martelar culpa em você, se por um lado ele faz você olhar para as cadeias que a tua família tem, que você olha, será que é possível quebrar? Para as dificuldades que a gente tem. Se por um lado, com o amor do Deus Todo-Poderoso, que quebra cadeias, que quebra barreiras, que se fez homem, que morreu em nosso lugar. Então é você rememorar isso. É você olhar para aquilo que Jesus disse para esse homem. Vai e anuncia tudo aquilo de bom que Deus fez para você. Anuncia o que Deus fez de bem para você. Eu queria te desafiar, você que já assumiu um compromisso com Cristo Jesus, a não perder de vista o que Deus fez de bom para você.
Não permitir que os teus olhos sejam colocados naquilo que é ruim. Não permitir que os teus olhos sejam colocados nas circunstâncias, nas frustrações dos homens, que os homens fizeram sobre você, sobre a tua vida, mas a colocar os olhos naquilo que Deus fez de bom para você. A gente iniciou o culto falando da bondade, da provisão. Olha por aquilo que ele fez de bom para você. Deus te cerca de bondade, me cerca de bondade. Ele já quebrou toda a maldição na tua e na minha vida. A gente não precisa ser escravo de nada. Ele já se fez maldito e quebrou cadeias, quebrou barreiras para nós. A gente não precisa permitir que culturas malignas se perpetuem na nossa família, porque ele se fez maldito para quebrar isso. Ele já quebrou essa maldição. Então, olha, e não permita que a cruz seja relativizada na tua vida. Não permita que o inimigo te convença a relativizar o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já quebrou toda a maldição. Isaías 53 fez, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a maldição caiu por terra, meu irmão. Não precisa olhar para essa situação. Olha para a cruz de Cristo nessa noite. E se você que está nos ouvindo nessa noite não se colocou debaixo dessa autoridade de Cristo, está tentando superar barreiras, cadeias, eu te desafio nessa noite a se colocar sobre essa autoridade. Se colocar sobre o jugo de Jesus. Se colocar sobre o fardo dele que ele diz é leve. Aceita o meu jugo, o meu fardo que é leve. A permitir que a autoridade dele venha ser colocada sobre a tua vida, porque só ele pode nos livrar das cadeias, das maldições. Que você possa reconhecer isso nessa noite. Eu desafio você que, porventura, não tenha tomado esse passo de fé, mas a crer no sacrifício de Cristo, a se cobrir da justiça de Cristo, e pode ter certeza que as cadeias serão quebradas.